You change the future. And you change the past. You are? Yeah. I'm Batman. Galera, depois de tanto tempo, tanta especulação, vai, não vai, vai, não vai, finalmente agora vai. E um filme que praticamente quase foi descartado pelos estúdios da DC Comics junto com a Warner, de repente pode ser a grande salvação que o James Gunn, o novo CEO da DC, junto à Warner, precisava para rebootar esse novo universo compartilhado prometido por ele mesmo, pela DC, pela Warner, enfim, é análise de trailer. Vem comigo, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem com vocês aí, tudo certinho? Galera, finalmente o filme do Flash já ganhou um trailer há alguns dias, semanas atrás, lá no Super Bowl, né? Junto com o trailer de Guardiões da Galáxia, veio também o trailer de Flash sobre Guardiões da Galáxia, a gente já falou, vou deixar essa análise lá da Marvel nas telas finais. Mas agora o vídeo de hoje é para falar sobre o filme do Flash que passou por regravações. No meio do caminho teve troca de executivos dentro da DC Comics, né, dentro da DC Studios, e tem muito dedo dele em muita coisa que tá vindo por aí, inclusive no filme do Flash. Assim como nos quadrinhos, quando a DC Comics estava lá também envolvida nos problemaços lá, numas dúvidas, nos questionamentos, os caras rebootaram nos quadrinhos usando o Flashpoint, a história do Flashpoint, que vai ser adaptada agora pro live action e que a gente já viu esse arco clássico do Flash também na série do Flash que é exibida lá na Netflix. Todo mundo sabe a história do Flash, que ele perde a mãe, né? O pai é incriminado pela morte da mãe e ele tenta voltar no passado justamente para, no primeiro momento, ou livrar a cara do próprio pai, porque o pai é inocente, descobriu o que realmente aconteceu e aproveitando o embalo, ele consegue proteger a própria mãe. O problema é que ele altera toda a linha do tempo. Esse é o Flashpoint. Nos quadrinhos, esse reboot resultou na criação dos Novos 52, fazendo assim uma série de outras sagas dali pra frente. Na série, com o ator Grant Gustin, né, que brilhantemente faz o Flash, aliás, diga-se de passagem, pra mim tinha que ser ele o Flash, não o Ezra Miller, né? Era só buscar o cara na série. Mas, vamos lá. Teve o Flashpoint também, a partir daí os caras criaram outras narrativas, mas eles estão adaptando essa mesma história agora. O plot do filme é esse. O trailer entrega muita coisa. O Ezra Miller, ele vai perceber que ele tem essa capacidade de voltar no tempo. Foi assim que na Liga da Justiça ele impediu o Darkseid de destruir a Terra. Foi assim que ele volta no tempo e ele permite que dessa forma, então, a Liga da Justiça consiga executar o seu contra-ataque, consiga derrotar o Lobo da Steppe e fechar o portal por onde, teoricamente, Darkseid viria à Terra, mas nós não vamos ver. A primeira impressão que a gente tem é essa, que a gente não vai ver a continuação dessa saga, como eu gostaria de ver realmente essa saga criada pelo ilustríssimo Zack Snyder. A partir então dessa capacidade que o Barry Allen da nossa realidade, né, do nosso universo, percebe que tem de voltar no tempo e alterar as coisas, ele com certeza pensou em várias possibilidades e uma dessas é voltar muito no tempo e ele vai ter uma conversa justamente com o Bruce Wayne, né, do Ben Affleck, né, da realidade dele ali. E ele diz, eu posso voltar no passado e arrumar as coisas, mas Bruce Wayne, ele alerta ele de todas as formas o quanto isso pode ser perigoso. Mas, lógico, ele não dá ouvido e ele vai fazer o Flashpoint, ou seja, ele vai voltar para mudar as coisas. E veja, no início do trailer se usa a palavra universo e não multiverso. Então o Barry Allen acredita que ele está voltando no passado para alterar a própria linha temporal do universo que ele vive. É aí que ele volta, ele faz, o trailer dá a entender isso, e quando ele volta para o presente para ver como as coisas estão,
ele se depara com uma outra realidade, porque ele vai esbarrar com uma outra versão dele mesmo. E nesse novo mundo criado a partir do Flashpoint, ele percebe que não existem meta-humanos, ele percebe que quem caiu na Terra não foi o Clark Kent, e sim a gente já volta nisso, a Kara Zor-El, a gente já vai voltar nisso já já. E ele percebe que o Zod veio assim para a Terra da mesma forma, mas o Zod veio num planeta completamente modificado daquele que ele conhecia. Inclusive, o Batman que ele passa a ter contato nesse momento é o Batman do Michael Keaton e não mais o Batman do Ben Affleck. Olha a salada que virou. Obviamente, numa versão já bem envelhecida, né? O Michael Keaton, nessa altura, esse Bruce Wayne de um outro universo, de uma outra realidade, de uma outra dimensão. E ele já envelhecido, né? Ou seja, já aposentado de ser Batman. Tanto é que eu acho fantástico quando ele decide ajudar o Barry Allen, né? Ou os dois Barry Allen, né? Os dois Flashes ali. Ele abre de novo a Batcaverna clássica que a gente viu no filme de 89. E ainda com algumas luzes ainda que mal acendem, quer dizer, há quanto tempo que o Bruce Wayne daquele Batman não descia na Batcaverna, né? Tava lá encostada, aposentada, né? Então ele decide ajudar. Sim, porque ele percebe toda a bagunça que o Flashpoint ocasionou. Afinal de contas, nós temos um Zod embebido de vingança invadindo a Terra atrás de um kryptoniano, ou de uma kryptoniana, como nós vamos ver. Ele não veio atrás de Kal-El, né? O nosso Clark Kent, mas ele vem atrás da prima, a Kara Zor-El, que, veja, não está presa nos Estados Unidos. Está presa no que me parece ser um quartel-general russo e está sendo contida. Os caras descobriram de alguma forma que a exposição ao sol liberaria todos os seus poderes aqui na Terra. Então eles trancam ela numa sala à base de luz vermelha, dessa forma bloqueando os poderes dela. Por isso aquele aspecto todo magro, ela está caminhando cada dia mais para uma degradação física. E é atrás dessa kryptoniana que Batman vai levar o Barry Allen, porque eles precisam de ajuda para combater o Zod. Nessa parte eu confesso que eu fiquei com uma dúvida, porque se os dois Flashes estão ali, ok, um deles deve ter seguido a vida e não deve ter tido seus poderes ativados pela força da aceleração, aquela coisa toda. Então, e o outro é o nosso Barry Allen, que até onde eu percebi, ele não perdeu os poderes dele. Então ele continuou sendo um meta. Talvez o que ainda o filme vai explicar, não é bem que não tem metas. Naquela realidade não tem um meta humano, mas ele é um meta humano de uma outra realidade que foi parar lá. Mas ele sozinho já percebeu que ele não vai dar conta do recado. Então por isso que ele precisa de ajuda. Essa ajuda vai vir da libertação da Kara, né? E também de dar um jeito da força de aceleração entrar nesse outro Barry Allen dessa outra realidade. Que é o que a gente vê no trailer. A gente vê lá um raio azul chegando por trás do Barry Allen da nossa realidade, vamos chamar assim, passando por ele como se ele fosse um condutor do raio, e esse raio caindo. Deve ser a própria força de aceleração invadindo o outro Barry Allen. Dessa forma, aí sim nós vamos ter os dois Flashes devidamente empossados dos seus poderes. Essa cara, que é a Supergirl, né, do filme, ela, na série, você conhece ela da série e dos quadrinhos, que ela é toda loira e tudo mais, mas por alguma opção de adaptação, eles quiseram dar para ela um aspecto de cabelo preto, curtinho, talvez mesclando um pouco, buscando inspiração numa saga chamada Injustice, que é famosíssimo, um arco de 2015 da DC Comics, aonde o Clark Kent, o Superman, ele acaba dormindo, né? O Batman põe ele para dormir lá, usando um treco lá. E nesse sonho ele se depara com o nascimento da filha dele, com a Lois Lane. E neste sonho, a filha tão esperada do Clark Kent se chama Lara Lane Kent. E a Lara Lane Kent tem esse aspecto idêntico ao que a Supergirl vai ter no filme. E me pareceu quase que uma homenagem, né? O único problema desse arco dos quadrinhos é que é uma história muito triste, né? Quando o Superman acorda, ele vai relembrar a realidade dele, aonde, na verdade, ele teve a Lois Lane grávida, morta pelo Coringa. Trash, hein? Eu acho interessantíssimo, acho bacana demais esses roteiristas, diretores que buscam inspirações nas revistas em quadrinhos, às vezes em mais de uma, né, para contar uma história adaptada para o cinema.
É o que aconteceu, por exemplo, com a Kara. Já não bastasse adaptar ela com a fisionomia da Lara Lane Kent, dos sonhos, da filha dos sonhos do Clark Kent, do Superman, mas também ver que ela está presa na Rússia. Isso é uma clara adaptação a uma outra estupenda revista do Superman, chamada Superman Entre a Foice e o Martelo, quando ao invés dele cair lá no Kansas, nos Estados Unidos, ele acabou caindo lá na região da União Soviética, se eu não me engano, o que seria a Ucrânia hoje, né? Mas o fato é que os caras conseguem libertar a Kara, a gente vê isso no trailer. Ela, quando é exposta ao sol, adquire todos os seus poderes, arrebenta com as instalações russas ali, e eu acredito que o plot vai levar ela, em parceria com os dois Flashes, em parceria com o Batman do Michael Keaton e sabe-se lá mais o que, a combater o Zod daquela realidade. Acredito que seja por aí. O que eu ainda tô achando interessante, que eu acho que falta ainda aparecer, porque não é possível que a DC vai entregar tudo isso e tá tudo certo. O filme é esse, ó. Os caras usaram o trailer para entregar o filme. Você só tem que sentar lá e esperar 2 horas e tanto para ver tudo isso contado com mais detalhes. Eu não acho que seja isso. Eu acho que tem mais coisas aí. Pelo menos eu quero acreditar que falta mais algum elemento aí, principalmente um elemento vilanesco clássico do arco do Flash e do Flashpoint. Você não tá notando a falta de mais alguém? O arco do Flashpoint, ele só é completo a partir do surgimento do principal vilão das histórias do Flash, que é o próprio Flash Reverso, que usa a roupa de Flash, mas na cor amarela. E vocês estão percebendo aqui no trailer que esse outro Barry Allen, ele tá usando sempre roupas em tons de amarelo? Vocês estão percebendo isso? Gente, essas coisas não são por acaso. Talvez, os caras não vão querer adaptar o próprio Eobard Town, que é o nome originário, que inclusive na série tem esse nome, né? O Eobard Town, que é o Flash Reverso dos quadrinhos também. Talvez os caras vão adaptar a própria versão do Barry Allen do outro universo como seu próprio Flash Reverso. Porque eu acredito o seguinte, o trailer sempre diz que, invariavelmente, os acontecimentos como ímãs acabam atraindo pessoas para as mesmas situações. É mais ou menos isso que o trailer quis dizer. Isso pode dar margem pra gente entender o seguinte, que por mais amor que o Barry Allen tenha pela sua mãe, pelo seu pai, e ao voltar no passado, ele consegue não só proteger a sua mãe, impedir que ela morra, né, a Nora Allen, mas também libertar o seu pai da prisão. Mostrar para todos que o seu pai não é um criminoso. Isso é algo do sentimento do Barry Allen. Mas se a gente ampliar isso para um contexto mais multiversal, mais realmente universal, as consequências do Flashpoint arrasam o universo. E isso o Barry Allen sentiu na unha. Ele viu que o mundo novo, a partir do Flashpoint, não tinha mais proteção. E talvez ele descubra que para que metas humanos possam existir, para que a Liga da Justiça possa existir, para que o Superman volte a existir e possa ser o maior guardião da Terra, talvez, com dor no coração, a sua mãe realmente, a sina dela tenha que ser essa mesmo. O destino precisa ser cumprido. A história tem que tomar o seu curso original. Talvez Nora Allen precise realmente morrer naquele episódio para que tudo mais aconteça. Pode ser que o filme caminhe por esse lado. E aí pode ser que a versão do Barry Allen do nosso universo pode ser que ficou consciente disso. E com essa ciência toda ele vai tentar botar as coisas no lugar, mesmo causando muita dor a ele. Pode ser que o outro Barry Allen, que recentemente recebeu os poderes de Meta, pode não aceitar muito bem essa decisão e pode ele se tornar o Flash Reverso tentando lutar contra o nosso Flash. Porque convenhamos, né? Apenas derrotar a Kara, derrotar o Zod, isso não muda nada. O que vai mudar? Derrotou um grande vilão, mas a Terra continuou. Mas o Flashpoint não se trata apenas da derrota de um grande vilão. O Flashpoint significa um reboot, significa uma destruição, uma bagunça colossal no multiverso, significa todos os universos sendo totalmente colapsados e alterados pela decisão do Flash. Foi assim nos quadrinhos. Tudo acabou, tudo rebutou e começou de novo. E o que a DCU quer? O que o DCU quer? O que o James Gunn quer nesse momento? Rebutar todo o universo DC.
dentro dos cinemas. Aí é coisa pro James Gunn, pros roteiristas e pros próximos 2 a 3 anos, sei lá quantos anos pra frente que ele tá prometendo pra gente, de uma nova trajetória da DC Comics nos cinemas. Se você quiser conferir lá na frente se a gente acertou, se a gente errou, você tem que fazer o quê? Se inscreve aí no canal, se você ainda não tá inscrito, deixa aqui o sininho ativado pra você não perder vídeo nenhum. Fica com a gente, junto com toda a galera que tá desde o começo, espalha a gente pra todo mundo, dá o like aqui, já falei ativar o sininho, põe o like aqui, que é muito importante pra gente, ó, e compartilha, gente, principalmente no WhatsApp, espalha os vídeos do Spótico pra todo mundo que você sabe que gosta desse tema pop, nerd, geek aqui, beleza? Galera, até o próximo vídeo sempre, Spótico na área. Dia 15/6, vem Flash por aí e a gente vai falar muito mais ainda, beleza?